Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Mercado, que hoje tem a honra de receber o médico pneumologista e endocrinologista Dr. Rubens Toffolo Júnior, que tem especialização pela Escola de Medicina de Harvard. Que chique, hein, doutor? E se tornou uma autoridade em doenças respiratórias e pulmonares, em metabologia, diabetes e obesidade. Dirige a Clínica Toffolo há mais de 30 anos, é membro-diretor da Associação Brasileira de Apoio a Pacientes Portadores de Doenças de Tireoide e Paratireoide. Além disso, ocupa a presidência da Regional Pará, da Sociedade Brasileira de Diabetes. É uma referência e estamos aqui para ouvi-lo. Seja bem-vindo, doutor Rubens. Prazer todo meu estar aqui com você, né? É uma honra, uma satisfação. E vamos falar de coisas bem interessantes para os espectadores. Vamos sim. São muitos assuntos para tratar com você, doutor Rubens. Eu te confesso que eu acredito que um programa nem daria para sanar todas as dúvidas. E aí eu quis fazer uma coisa diferente. Eu quero começar pelo tema diabetes, mas eu quero começar por uma pesquisa que nós fizemos interna aqui. Eu mandei mensagem para alguns colegas e pedi para eles quais eram as dúvidas deles em relação à diabetes, porque eu acredito que esse tema seja algo, quanto mais informação e informação com clareza, melhor ainda. E muitas vezes tem dúvidas, e eu vi isso, que são assim, para algumas pessoas, parece óbvio, mas não é, e o óbvio precisa ser dito, não é mesmo? Então, eu vou começar lhe passando aqui, aí você decide se responde uma de cada vez, mas eu vou te dar um apanhado geral aqui. Se tem diabetes na família, eu posso ter também? Quais as diferenças entre diabetes tipo 1 e 2? Se eu consumir muito açúcar, posso desenvolver diabetes? Posso ser diabético e nunca manifestar sintomas? Quais os sintomas da diabetes? Essas foram as perguntas que mais apareceram, nós trouxemos para você. Ótimo. Bom, diabetes é uma doença causada por quê, tá, Bel? São dois mecanismos bem distintos. Um é que o pâncreas produz um hormônio chamado insulina. Tá? E essa insulina vai pegar o quê? A glicose que foi ingerida através da dieta e colocar dentro da célula. No paciente diabético, ou vai haver uma diminuição da produção deste hormônio chamado insulina, ou vai haver uma resistência à ação desse hormônio, geralmente produzida pelo excesso de gordura. Lembrar que em torno de 40% dos pacientes obesos se tornam diabéticos. Então, tem um link, uma conexão bastante importante dessas duas patologias. Mas 80% dos diabéticos são obesos. Independente se tem alguém na família. Em relação à hereditariedade, se um dos pais for diabético, a chance de você se tornar diabético é em torno de 40%. Isso eu estou falando de diabetes tipo 2, que é o mais comum, que responde em torno de 90% dos pacientes. Porém, se os dois pais, o pai e a mãe, forem diabéticos, a chance passa a ser de 70%. Então, em relação ao diabetes tipo 2, essa questão da hereditariedade é muito importante. Então, quem está nos vendo, quem está nos assistindo, tem que ter essa noção, que se realmente tem diabetes tipo 2 na família, essa pessoa tem que se cuidar, porque ela pode vir a se tornar diabético. Diferente do tipo 1, que é o menos frequente, que ocorre quando o pâncreas deixa de produzir insulina e responde em torno assim de 10% dos casos. Existe uma conexão, mas é bem pequena. Para você ter uma ideia, aquilo que nós falamos em torno de 40% a 70%, no diabetes tipo 1 passa a ser em torno assim de 4% a 5% a chance da pessoa transmitir essa doença para a prole. Em relação à ingesta de açúcar, isso não é verdadeiro. Tá? O que acontece é a relação do peso, do excesso de gordura, que pode levar o paciente ao diabetes. Nossa, interessante. Então, isso que a pessoa tem que estar muito atento, porque nós estamos realmente vivendo, Bel, uma pandemia da obesidade no mundo. Tá? A previsão para daqui 20 anos que 50% da população do globo terrestre seja obesa. Nossa. No Brasil, a mesma expectativa também. Nossa. Então, as políticas públicas precisam ser modificadas para que esses adolescentes, as crianças de hoje em dia, não sejam os obesos do futuro, porque é uma coisa que a gente está vendo. Doutor, e que informação valiosa, porque ainda tem, e muito, eu falo por conta dessa pesquisa e por conta do nosso dia a dia aí, essa relação muito forte do açúcar, as pessoas relacionarem o açúcar com diabetes. Ou seja, não é que seja essa questão. Às vezes alguém que pode nem consumir tanto açúcar, mas consumir outros tipos de gordura, está aí nessa linha aí da obesidade, já está, né,
correndo risco. E as pessoas associam muito ao açúcar propriamente. Então, muito valiosa essa informação. Isso, realmente, isso não é verídico, não. Não é ingerir mais açúcar vai se tornar diabético. É a questão realmente da genética associada ao excesso de gordura e com o sedentarismo que pode levar a essa patologia. E o colega que perguntou também se tem a possibilidade de ter diabetes e nunca apresentar sintomas. Existe, doutor? Para você ter uma ideia, 50% das pessoas que são diabéticas não sabem. Porque é uma doença, em geral, assintomática, que ela realmente pode não produzir sintomas no início. Mais tarde que esses sintomas serão produzidos. Então, a pessoa tem que ter esse cuidado. Uma recomendação do OMS que todo indivíduo, a partir dos 40 anos de idade, Bel, tenha que fazer um exame de glicose anualmente, mesmo que não tenha sintomas, para poder rastrear e pegar esses casos assintomáticos, que são realmente a grande preocupação, porque quando a gente pega um paciente já diabético, ele já está bem sintomático e o pior, ele já está diabético há pelo menos 5 anos, então já houve algumas complicações decorrentes dessa patologia. Então, nesse caso, seria a mesma questão de um diagnóstico precoce, né? E como esse diagnóstico, como você falou, eu já fiz o exame, né? Anualmente, fiz meu exame e descobri que eu tenho. Como é que ele pode, eu não sei se a palavra é mudar, mas alterar aí o curso da doença, se eu descubro logo? Bom, o importante é que realmente haja essa mudança de estilo de vida. Ou seja, o paciente vai ter que realmente procurar um nutricionista, fazer uma dieta pobre em carboidratos, que sejam mais, a gente chama açúcares refinados, esses carboidratos que realmente aumentam mais a glicose na corrente sanguínea, como o próprio açúcar, os doces, assim, o arroz branco, a nossa farinha. Então, assim, tem que ter cuidado com esses alimentos que são os carboidratos mais refinados. E é importante também procurar uma atividade física, recomendado pela Sociedade Brasileira de Diabetes e pela International Diabetes Federation, que nós devemos fazer 150 minutos por semana de atividade física, porque a própria atividade física faz com que essa glicose que esteja na corrente sanguínea, Bel, seja transportada, o músculo fazer transporte para dentro da célula. Olha só, às vezes a gente não leva... E além de uma medicação. Lembrar que diabetes a gente tem que realmente medicar desde o início e tem que tratar de uma forma mais incisiva, né? A gente fala hoje que tem que bater mais forte logo no início para que as complicações não venham com o decorrer do tempo da doença. A diabetes, eu confesso para o senhor que é uma doença que ela mexe um pouquinho com o meu emocional. Eu perdi um padrasto recente e era como um pai para mim. Mas nunca levou a sério. Nossa, minha mãe brigava com ele, todo mundo chamava atenção, nunca levou. Descobriu que tinha e passou os anos só comendo errado, né? Nunca fez dieta, nunca procurou absolutamente nada. E a pessoa, e eu acho muito importante, eu falo muito isso, você, enquanto tá ali, né, tá vivo, como às vezes ele até brincava, né? E falava, todo mundo vai morrer, eu também vou, todo mundo vai. E eu digo, não levar a sério, e chega, a conta chega. Né? E chegou, quando ele teve uma complicação por outro problema e foi para o hospital, as outras complicações vieram e foram bem maiores, assim, era um paciente muito debilitado por conta da diabetes. Paciente que foi difícil, a questão da pressão, paciente que teve um ferimento que não conseguiu tratar, que teve amputação, não resistiu a uma cirurgia de amputação, e hoje eu falo muito do caso dele, eu falo para as pessoas, porque realmente eu vi ele não levar a sério a questão da diabetes. O que eu falo sempre para meus pacientes, Bel, diabetes não mata. Diabetes vai alejar você, ou seja, vai te deixar cego, ou vai deixar você numa diálise, ou vai levar a uma amputação. Então, a gente tem que ter essa conversa séria com o paciente desde o início, para que ele entenda que essas complicações são frequentes, né? E que, se não tomar cuidado, eles acabarão tendo. Olha, recentemente a gente fez um curso aqui sobre pré-diabetes, porque tem aumentado e muito a amputação no Brasil. Você tem uma ideia, atualmente são 35 amputações por dia no Brasil, oriundas do diabetes. Tá? Então a gente resolveu fazer um curso, a Sociedade de Diabetes, justamente trazendo várias pessoas de municípios do interior do Pará para ensinar como é que eles podem examinar, como é que eles podem diagnosticar os problemas e procurar uma ajuda se estiver diante de um pé que seja preocupante. Perfeito. Tudo é informação, né, doutor? Doutor, e quais são os avanços que você considera mais promissores quando o assunto é a diabetes? Diabetes é uma doença que mudou em muito o tratamento.
Para você ter uma ideia, eu tenho 30 e poucos aninhos de formado, e no início, quando eu comecei a exercer a endocrinologia, a gente tinha praticamente 2 ou 3 medicações para o tratamento de diabetes e mais insulina. E praticamente a gente só tinha um alvo de tratamento, que era o pâncreas. Como eu falei no início da nossa conversa, o diabetes nada mais é do que uma diminuição da produção de insulina pelo pâncreas. E as medicações do passado, o que elas faziam? Como se elas estivessem espremendo o pâncreas para que o pâncreas produzisse mais insulina. Só que o que acontece? Com o tempo de uso das medicações, o pâncreas entrava realmente em insuficiência e o paciente tinha que entrar para a insulina. Hoje em dia, o alvo do tratamento do diabetes praticamente envolve pouco o pâncreas, a não ser a insulina. Os medicamentos têm ação no cérebro, os medicamentos têm ação no fígado, os medicamentos têm ação no intestino, os medicamentos têm ação na gordura, têm ação no músculo, ou seja, tem vários alvos terapêuticos que os medicamentos foram desenvolvidos, ou seja, o tratamento do diabetes hoje, ele evoluiu muito. O diabetes é a segunda doença mais estudada no mundo, só perde para o câncer. Então, assim, a gente tem várias ferramentas para que os pacientes vivam bem e convivam com a doença sem nenhuma complicação. Mas não depende só do remédio, não depende só do Dr. Rubens, depende deles também. Eu digo sempre isso, eu só sou a cereja do bolo de vocês. É isso. O resto eu ensino, mas vocês precisam colocar isso em prática no dia a dia. Sim. Eu vi uma postagem sua no Instagram que eu achei bem interessante, também é outro ponto importante para trazer aqui, que foi a relação da obesidade com a depressão. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, obesidade é uma doença sistêmica que a gente fala. Então, assim, a gordura acaba inflamando todo o nosso corpo. E a gordura também ela leva uma resistência insulínica no cérebro e acaba diminuindo a produção de alguns hormônios, como a dopamina, a serotonina. Então, a gente sabe que existe uma conexão, um link entre obesidade e doenças psiquiátricas. Então, é muito importante essa visão do endocrinologista, de quem trata realmente, quem está na linha de frente com a obesidade, tanto que hoje a gente tem uma interface muito grande entre o endocrinologista e o psiquiatra. Por exemplo, na minha clínica eu tenho uma psiquiatra justamente para me ajudar nesse tratamento, porque é importante a intervenção dela. Para você ter ideia de números, foi feito um trabalho muito elegante, Bel, ano passado que foi publicado, mostrando que em torno de 70% dos pacientes obesos mórbidos, são aqueles que têm um IMC maior ou igual a 40. Para quem está nos assistindo, como é que a gente calcula esse IMC? O peso dividido pela altura ao quadrado. Então, quando esse resultado dá maior ou igual a 40, nós chamamos de obesos mórbidos. 70% desses pacientes obesos mórbidos têm algum transtorno psiquiátrico, principalmente que nós chamamos depressão e aquele transtorno bipolar. E é importante você trazer esse olhar de médico, porque quem tem que falar desses assuntos é médico. A gente vê, às vezes, cada pessoa falando bobagem, que não é da área, na rede social. Então, busquem informações com quem realmente, com médicos. Então, assim, o que eu achei importante você pontuar, porque as pessoas acham, claro, obesidade e depressão, vão imaginar só a questão de imagem. Deve ficar deprimido porque fica com a autoestima baixa, porque está gordinho, alguma coisa nesse sentido. E não, é você entender através de um médico, de um endocrinologista, que é a questão hormonal mesmo, né, doutor? Tanto que hoje os medicamentos, como eu falei anteriormente, têm ação cerebral, justamente para tentar diminuir essa inflamação causada pela gordura no cérebro e diminuir essa produção menor desses hormônios que são muito importantes no nosso humor. E vamos falar de um assunto também muito importante. Como eu falei, eu tenho certeza que só um programa, só um episódio não vai dar para extrair toda a informação valiosa do Dr. Rubens que está aqui com a gente, mas eu queria falar sobre essa epidemia, dessa busca desenfreada por emagrecer de qualquer forma e de qualquer maneira. Então, acho que ninguém melhor do que você para estar aqui. E eu queria que a nossa audiência tivesse, através de você, essa diferença, o que é, quem pode usar, quem pode fazer uso e as diferenças entre o Ozempic e Mounjaro. Tá. Então, assim, para você entender como a obesidade hoje virou uma pandemia, a indústria farmacêutica resolveu procurar novas moléculas no tratamento da obesidade. Sabemos que o nosso peso, Bel, ele é uma regulação
da nossa hipófise, que é uma glândula que fica na região do nosso cérebro, tá? Com o hipotálamo, associado com o nosso trato gastrointestinal, o estômago e o intestino, também um pouco o fígado e o pâncreas. Então foram procuradas novas alternativas, porque as drogas antigas, como a sibutramina da vida, só tinha ação central. Mas como nós acabamos de falar, obesidade e depressão são patologias conexas. Então, paciente, por exemplo, depressivo não pode tomar sibutramina, pacientes cardiopatas muito menos. Então, a indústria passou a procurar novas soluções para a obesidade. E justamente foi nessa busca que vieram os hormônios do intestino. Então, tem um hormônio chamado GLP-1, que foi a primeira molécula sintetizada e conseguido no laboratório produzir novas medicações. E com ela veio o Ozempic, que é uma molécula chamada semaglutida. Tá? E na busca de tratamentos mais poderosos, eles conseguiram pegar esta molécula, que é o GLP-1, e associar com um outro hormônio, que é o GIP. Então, o Mounjaro é um biagonista que nós falamos, é a junção de dois hormônios. Por isso que ele é mais potente do que o Ozempic. Então, lembrar que o Ozempic, ele leva uma perda de peso em torno aí de 15%. O Mounjaro já consegue chegar a quase 30%, ou seja, já é praticamente, Bel, uma cirurgia bariátrica. O Ozempic, 30% da perda de peso do Ozempic é de massa magra. Já do Mounjaro, já é em torno aí de 12%, 13%, já é praticamente menos da metade. Então ele tira ali o paciente de uma possível bariátrica, paciente que estava ali na vez para fazer uma bariátrica. São medicações que pode tirar esse paciente, que tiram, né? Esse paciente. O Mounjaro, ele veio praticamente com esse propósito. Certo. Então, assim, a minha impressão como endocrinologista é que daqui 10 anos eu acho que a cirurgia bariátrica vai começar a entrar em desuso. Certo. Por quê? Porque teoricamente leva mais ou menos uma década para que essas patentes caiam e com isso maior parte da população vai ter acesso, porque infelizmente as pessoas não têm acesso às medicações que são caras. Olha, qual é um problema no Brasil? Se você, quem está nos assistindo hoje, está com problema de peso, vai no SUS procurar um atendimento, Bel, não tem nenhum remédio que seja gratuito. A única coisa que o SUS oferece gratuito é a cirurgia bariátrica. O médico vai falar, olha, se você não tem condição desse remédio, volte para casa, engorde, que eu opero você. Então, assim, a gente precisa urgentemente que essas moléculas novas, elas tenham um preço mais acessível. Certo. O Ozempic, a partir do ano que vem, né, ele já vai ter os genéricos. Então, isso já vai ser uma conquista muito grande para quem não está nos assistindo, que vai ter acesso a essa medicação com um custo bem menor. O Ozempic, para você ter ideia, a partir deste ano já vai ter a quebra da patente, então vamos ter várias canetas genéricas com preço bem acessível para quem está nos assistindo. Então isso já é um grande avanço, ajuda, né? Um avanço para quem realmente precisa dessa medicação. Doutor, mas aí agora, tá, a gente já sabe a diferença entre os dois, mas uma pergunta que, assim, eu acho que é de suma importância. Quem pode fazer uso? Porque, assim, a minha preocupação, e aí eu falar agora como, né? A pessoa que tem que ajudar a levar a informação, é que, será que tem esse uso desenfreado, essa epidemia tornou-se pessoas que nem teriam a necessidade? Sabe, eu estou falando assim, existe um peso a partir de quando essa pessoa tem a necessidade, essa aqui não tem, mas já usa porque sabe que vai ser um emagrecimento rápido. Não tem muita gente que não precisa usando? Isso é muito preocupante, tá, Bel? Tanto que agora, né, as medicações para perda de peso, as canetas, elas vão ter o receituário vai ser retido. Então vai ser aquele receituário branco, 2 vias, para que haja um controle melhor. Isso é muito perigoso que você acabou de falar, porque tem muita gente usando de forma desnecessária e até perigosa. Porque primeiro você tem que ir no médico para saber se você pode usar a medicação, como é que estão os teus exames. Tá? Qual a indicação? É pacientes que sejam com sobrepeso ou obesos, mas que tenham, teoricamente, uma doença associada. Então, assim, aquela pessoa que tem o sobrepeso e que é diabética, ou que seja obesa, que seja diabética. Esse é um candidato em potencial para uso dessas canetas. Ou aquele que é bariátrico, né, que é um paciente obeso mórbido, que também tem indicação sine qua non.
Então a gente precisa realmente triar melhor esses pacientes, né? A mídia precisa nos ajudar bastante, porque realmente virou uma febre, né? E muitas pessoas que estão tomando essa medicação sendo internadas com efeitos colaterais gravíssimos. Certo. Então isso realmente é uma preocupação de saúde pública. E eu acho que com esse controle agora do receituário, já vai pelo menos diminuir um pouco esse uso desenfreado. Com certeza. E uma outra epidemia, essa já permeia aí há bastante tempo, mas o mundo, você vê as pessoas mais nesse estilo fitness, frequentando mais as academias, e aí muitas fazendo uso dos anabolizantes, uso de alguns hormônios. E eu sempre falo, muitas pessoas usando da forma errada, que eu falo, não é aqui julgando quem usa, quem não usa, até porque eu acredito que pode usar a partir do momento que você busca o endócrino, né? Você busca a consulta, você busca usar de forma orientada. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o uso desses hormônios. Pois é, isso é preocupante porque hoje o culto, principalmente dos mais jovens, o culto realmente ao corpo, é o visual. Né? Esses adolescentes, né, eles têm mais a questão do visual, né, e do auditivo. Né? Então, o que acontece? Como eu falei no início, o Brasil tem uma epidemia de obesidade, principalmente entre adolescentes. Né? Você tem uma ideia, 9 em cada 10 adolescentes no Brasil são sedentários. Só que esses 10%, Bel, acabam fazendo atividade física de forma muito agressiva, de forma irregular, porque essa busca ao corpo, né, acaba sendo muito exagerada, porque a segregação, eu vejo isso no consultório, a segregação, para você ter uma ideia, ela é física. Ela não é monetária, ela não é mais intelectual. E é uma geração também muito, não sei se você concorda, doutor, que imediatista. Então eles querem resultados rápidos. Então o que eles falam para mim? Olha, o paciente pode morar num bairro bem distante da periferia, mas se ele tiver um abdômen que eles chamam de tablete de chocolate... Isso é nova para mim. Ele faz parte do nosso grupo. Entendi. Mas ele pode morar no triplex, mas está gordinho, esse paciente não engaja. Esse amigo não engaja. Pertence. Então, não pertence ao nosso meio. Então, isso é muito perigoso. Olha, eu atendo, para você ter uma ideia, paciente no consultório que vem com os pais, tá? E a mochila do rapaz cheia de anabolizantes de origem veterinária, tá? Comprado de forma clandestina, porque a namorada terminou o relacionamento porque o bíceps e o peitoral dele não era bastante desenvolvido. Então isso é uma preocupação hoje muito grande. Então assim, a gente tem campanhas de orientação para que a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, para que realmente haja um controle maior sobre isso, porque nas próprias academias isso é vendido, né, de forma ilícita. Então assim, para quem realmente quer uma melhora dessa performance física, da composição corporal, deve procurar um profissional realmente especializado para que tenha um atendimento diferenciado e sem que haja danos à saúde. Então isso é uma preocupação de saúde pública, porque a gente está vendo um consumo exagerado, de forma errada, com essa busca imediata de um corpo perfeito. E é importante falar, doutor, e deixar aqui para a nossa audiência, esquecer essa coisa, porque o que eu vejo também? Por que eles buscam por que eles buscam de forma clandestina? Porque eles acham que se eles forem ao endócrino, o endócrino não vai deixar usar. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que pode, né, fazer, existe a possibilidade de fazer, mas vai ser fazer de forma orientada, vai ter exames antes. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, para não espantar, porque eu vejo isso. Eu acredito que muita gente não vai e procura dessa forma clandestina, justamente por achar, não, mas o médico não vai me passar isso. Então, o ideal é que quem esteja nos assistindo, procure um endocrinologista, passe por uma bateria de exame, vê o que pode ser feito na dose adequada e que tenha esse controle dos exames, porque se houver alguma alteração, essa medicação teoricamente vai ser suspensa. Então, mas é importante ter esse cuidado de procurar um profissional, de fazer os exames e assim, tudo de forma correta, né? Porque o que está acontecendo é muito preocupante. Porque assim, hoje em dia a gente vê assim, as pessoas comprando na internet, comprando na academia, entendeu? Tem gente que dá curso de prescrição de anabolizantes nas redes sociais, assim, e não pode ser isso. Aproveita, doutor, e deixa para a nossa audiência quais são os agravantes de quem está fazendo esse tipo de medicação.
sem orientação. Lembrar que os anabolizantes, se usados de forma muito exagerada, de forma errada, pode levar a problemas principalmente cardiovasculares, né? Isso é, né, desde o infarto, arritmia, problemas cerebrovasculares como AVC e problemas hepáticos graves. Então, isso é um alerta muito importante. Se quer usar, procure um especialista, faça os exames e, se realmente houver necessidade, a possibilidade, que o faça, mas faça de forma ética. Certo. Aproveitar aqui que o Dr. Rubens, além de endocrinologista, é pneumologista, e eu queria fechar aqui falando de uma doença que ainda assombra muita gente. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre pneumonia. A gente que vive nessa cidade, que muda o clima, que uma hora está quente, outra hora tem muita chuva, aí a gente tem muitos vírus, né? Muita gente com virose. Eu queria que você falasse um pouquinho da pneumonia. A pneumonia é realmente muito preocupante, principalmente em pacientes a partir dos 60 anos de idade, porque a gente sabe que é uma diminuição da imunidade, ou em pacientes menores do que 5 anos de idade também. Então, são grupos assim que são grupos de risco. Certo. Tá? Lembrar que, para quem está nos assistindo, né, que houve uma mudança desde o ano passado da vacinação para gripe. Mas porque anteriormente a vacinação para a gripe, Bel, ela acontecia em que mês? Mês de abril e mês de maio, levando-se em conta o inverno do sul e sudeste. Então, desde o ano passado, a vacina iniciou-se em dezembro, antes do inverno amazônico. Certo. Justamente isso é uma conquista nossa, que a gente brigou muito tempo com o Ministério da Saúde, entendeu? Porque não levava em conta a nossas peculiaridades, nosso clima. Então, assim, isso já é de uma grande valia. Então, lembrar que vacinação para gripe, ela é obrigatória. Para quem está nos assistindo, é anual. Vacinar para gripe não vai causar pneumonia, ao contrário, vai proteger o paciente, não só da pneumonia. Não sei se você sabe, mas a vacina para gripe, ela protege também contra infarto, contra AVC e contra arritmia. Tem trabalhos mostrando que aqueles indivíduos que tiveram uma virose e que não são vacinados contra a gripe, posteriormente, nos próximos 60 dias, ele pode desenvolver uma dessas 3 patologias, porque o vírus ele inflama não só o coração, como o cérebro, e acaba causando outros malefícios à saúde de quem não fez a vacinação. E é muito alto ainda, né? Eu estava vendo umas pesquisas, muito alto ainda o número de mortes por pneumonia, né? É uma das principais causas de morte no Brasil. A terceira causa de morte no Brasil é a pneumonia. Então, assim, tem que realmente ter esses cuidados, mas a vacinação é o mais importante. Muito importante trazer essa informação sobre a vacina, que ainda tem tanta, desinformação circulando, né, aí que está assustando as pessoas que aí não querem mais vacinar. E lembrar que também, Bel, o que aconteceu de novo? Tem 2 anos que tem uma nova vacina contra a gripe, chamada uma vacina tetraviral polivalente. O que é essa vacina? Ela tem 4 vezes mais cepa do vírus do que a vacina tradicional. Então, o que a gente recomenda a pneumologista? Que para esses pacientes acima de 60 anos de idade, faça essa vacina anual, que é oferecida pelo Ministério da Saúde, e depois de 6 meses faça essa outra vacina, que potencializa a proteção. Então é importante fazer essas 2 vacinas, a do mês de dezembro e depois de 6 meses, essa outra tetravalente, que ela também é mais potente e acaba aumentando a cobertura e a proteção contra essa patologia tão letal que é a pneumonia. Perfeito, Dr. Rubens. Eu quero te agradecer pela presença, por trazer informações tão valiosas e relevantes para a gente. Eu queria que você finalizasse deixando para a nossa audiência onde fica a sua clínica e as redes sociais. Prazer todo meu estar aqui, tá, Bel? Falar com nossos espectadores aí que a minha clínica fica ali na Cezedelo Correia, tá? A Clínica Tófilo. Qualquer coisinha que vocês precisem, a gente está lá com o maior prazer. E a rede social? A rede social é Clínica Tófilo mesmo. Clínica Tófilo, eu vou buscar conteúdos. Eu vi muito conteúdo legal, muito conteúdo de valor, que é isso que importa. Então, dá uma busca aí por conteúdo, para querer se informar, busque com quem entende do assunto, busque os médicos falando, e o Dr. Rubens, que é referência nisso. Muito obrigada, viu? Prazer todo meu, obrigado pelo convite mais uma vez, tá? A gente é que agradece. Para você que nos acompanhou, muito obrigada e até a próxima.